Alegria e paz, ótima noite para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós temos uma formação extraordinária, hoje o tema é muito interessante, será o novo diretório para a catequese, que foi recentemente promulgado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui conosco e, sem dúvida, é muito importante recebermos da igreja esta atenção que foi este novo diretório. O novo diretório que justamente nos dá a possibilidade de termos uma rota de navegação, termos um rumo para a evangelização, para a catequese nesse tempo. Então é muito bom ter você aqui. Vá marcando alguém para você trazer para cá. Compartilhe esta live agora, no início, certo? E eu espero que a gente possa aproveitar as informações que teremos aqui hoje, que são bem interessantes, bem pertinentes. A nossa proposta é fazer uma formação em 3 partes. Evidentemente, o diretório é impossível de ser tratado em alguns encontros, mas algumas partes do diretório são muito interessantes. A gente vai aproveitar para justamente conseguir tratar dessas partes que são essenciais. Hoje, um sobrevoo rápido. Mas, muito bem, vai chegando, vai dizendo o seu nome, diga a sua diocese, de onde você está assistindo, participando, e se você está vindo pela primeira vez também, não é? Ótimo, que beleza. Pronto, a irmã Socorro está dizendo que bom que foi aberto. Irmã Socorro, a Paulo falou, abre essa live para todas as catequistas do Brasil, porque elas merecem. Então vamos abrir essa live, né? Pronto. E além de fazer essa aberta, a gente ainda vai fazer aquele trabalho que eu estou me propondo a fazer com vocês, em nome da Paulus, não é, em comunhão com a CNBB, de assessorar as dioceses de vocês, as regiões episcopais, assessorar as foranias, os decanatos, tá bom? Fala comigo, fala comigo. Vocês têm o meu telefone, ele é público, eu vou colocar o meu telefone fixo aqui, tá bom? Ó, 016 982 710 157, tá? Esse é meu telefone. Tá pronto. E olha só, a nossa querida Helena Raquel está nos avisando que também está ao vivo no YouTube. Esta transmissão está ao vivo também no YouTube. Quem gosta de assistir aí na sua caminha, projetando na televisão, pronto, né? Faça isso. Vamos lá então, né, gente? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Uns rápidos abraços aqui, olha só. Hoje é o aniversário da Neuza Helena, de Jataí, Goiás. Eu quero dar um abraço especial para ela. Já parabenizei hoje. Quem mais está fazendo aniversário aqui? Não é? Eu parabenizo todos vocês. Quero parabenizar o Jorge Lopes, que está aqui pela primeira vez. Obrigado, Jorge. Seja bem-vindo. Curte a nossa página. Venha muitas vezes, viu? Esta é a página que produz muito conhecimento de qualidade para as catequistas todas as semanas, não é? E a Paulus Editora nos apoia. Então, apoie essa página, apoie a Paulus Editora. Seja bem-vindo. Jerusa Guerra pela primeira vez. Seja bem-vinda, Jerusa Guerra. Que bom ter você aqui conosco. Tá bem? Muito bem. Vamos dar uma salva de corações para quem está vindo pela primeira vez? Vamos lá? Vamos caprichar? Nada menos que 10. Vamos lá. Uma salva de corações aí para quem está pela primeira vez aqui hoje. E também a Adriana Brito, pela primeira vez nessa página. Seja bem-vinda Sandra Sueli Cardoso. Edna Lima, pela primeira vez, Néa Sintra também, Elisete Candioto, pela primeira vez, Jane Cruz já veio, Jane Cruz é nossa querida amiga, não é? Vânia Batista, Elma Santos, muito bem, que maravilha, que beleza. Irania Ferreira, sejam muito bem-vindos aqui, quanta gente pela primeira vez, não é? A Luana Araújo, chuva de coração, gente, vamos lá, coloca aí, receba bem as pessoas. Edna Lima, muito bem. Maria Elci Santos, Maria Eduarda Silva, e Lindalva Jonas, muita gente aqui, certo? Márcia Gritten, enfim, muita gente aqui, que maravilha. Tenho até receio de perder alguém aqui e não falar. Você que talvez eu não falei o nome, bem-vindo, bem-vinda. Muito bom ter você conosco aqui. Certo, gente, certo. Vamos lá então, né? Eu acabo de receber vocês aqui para a gente dar início ao nosso conteúdo, certo? Perfeito. A Vânia está dizendo que não lembra da primeira vez na TV brasileira, mas é porque ela é muito jovem, ela não vai se lembrar, né? Eu não vou falar a TV que passava isso, mas tá bem. A Fabiana Bueno diz, até já perdi as contas de quantas lives suas já acompanhei, por isso ganhei o título de super fã. Então, Vânia, Fabiana Bueno, um beijo para você. Aquele beijo, certo? Muito obrigado. Que bom ter você conosco aqui. Que maravilha, né?
Excelente, gente. Muita gente aqui. E a Olivia Silva está dizendo assim, aplausos para Paulos. Aplausos para Paulo, sim, verdade. Pode aplaudir a Paulos, aplauda bastante. Né? Paulos é mais que uma editora, gente. A Paulos é uma agência missionária católica e ela promove a difusão do evangelho pela literatura, pelas mídias, e isso não tem preço. É um dom para a Igreja Católica no Brasil. A Paulus está presente em diversos países do mundo, ela atua em dezenas de países, produzindo conteúdo católico de alta qualidade. E para nós, a Igreja do Brasil é muito agradecida à editora Paulus por mais de 100 anos a serviço do Evangelho, imprimindo a Bíblia que a gente lê, o missal da nossa Divina Eucaristia, o folheto domingo por tantas décadas, né, por tanto tempo, a liturgia diária, não é? A Paulus é parte importante do catolicismo e eu tenho muito orgulho de fazer parte da Paulus e também tenho muito orgulho que a Paulus ofereça tanta coisa boa para a igreja no Brasil. Isso é muito bom, tá bom? Excelente, então, que bom. Muita gente aqui vindo pela primeira vez, não é? Certo. Excelente. Vocês que vieram pela primeira vez, eu vou pedir uma gentileza. Curtam esta página para virem mais vezes. Vamos em frente? Vamos lá, então. Queridos, o tema de hoje, então, nós vamos entrar agora nele. É o tema do diretório. Iniciamos o nosso tema. O diretório na catequese, ele tem uma história já há um certo tempo. Este diretório que recebemos nos últimos dias foi um diretório pensado na sequência de 2 diretórios anteriores que já haviam sido elaborados. O primeiro diretório foi criado em 1971, foi resultado de um conselho dado, não é, pelo Sagrado Concílio Vaticano II, para que houvessem normas para gerir as ações estratégicas de evangelização. Então, em 1971, surgiu o chamado Diretório Catequético Geral. Tem uma variação de nome, pode ser Diretório Catequístico Geral, mas é a mesma coisa. Esse diretório serviu de orientação para a catequese do mundo todo até 1997, quando surgiu um diretório novo, chamado Diretório Geral para a Catequese. Então o nome é parecido. O primeiro era Diretório Catequético Geral, de 1971. E o segundo diretório se chamou Diretório Geral para a Catequese, de 1997, tá bom? Olha, e agora surge esse diretório neste ano de 2020. Preste atenção, catequista, você que evangeliza, padre, irmã. Olha, primeira constatação básica para uma pessoa que evangeliza é saber ler os sinais dos tempos. Anote isso se você está anotando. É essencial. Nada do que a igreja faz é solto, sem que haja uma sondagem do campo ao nosso redor. Por isso, quando você for ler o diretório que a editora Paulo já imprimiu, já está chegando para todo mundo, né, esse diretório, você preste atenção nisso que estou dizendo. Ele serve para ser lido à luz do nosso tempo. Tanto que o diretório contextualiza muito bem o tempo presente. A gente vai ver isso hoje brevemente, é um sobrevoo. O que eu quero fazer com vocês aqui é uma apresentação geral e na próxima sexta e na outra sexta também nós faremos uma análise de algumas partes que são bastante delicadas na evangelização. Mas hoje é só um sobrevoo. Muito bem. Quando o diretório surgiu lá em 1971, o planeta passava por algumas questões muito problemáticas, muito delicadas. Você sabe que a década de 1970 foi marcada por algumas questões muito sérias. A nível global havia uma guerra chamada Guerra Fria entre União Europeia e Estados Unidos, pelo controle e pela influência do mundo. Isso repercutia muito nos países em desenvolvimento e acabava sempre polarizando muito as questões. E havia o risco de uma iminente guerra nuclear, havia pela primeira vez a consciência de que nós estávamos destruindo o planeta na sua parte ecológica. Havia várias coisas acontecendo e a década de 1970 foi marcada por grandes avanços tecnológicos. Então esse diretório surgiu por uma questão bastante importante. Qual é o lugar da fé católica no mundo do século XX, na década de 1970 em seguida? Vocês certamente já estudaram aquele diretório, não é mesmo? Vale até a pena em algum momento a gente fazer uma breve fala sobre ele, e ele se preocupa nesse sentido. Qual o lugar da fé católica nesse mundo super desenvolvido do século XX?
Muito bem. Às portas do novo milênio, Sua Santidade, São João Paulo II, novamente fez questão de presentear a catequese do mundo com um outro diretório, que foi o que surgiu em 1997. O contexto era outro, havia mudado bastante. Não havia mais a ameaça de uma guerra nuclear, mas havia outras ameaças, outras dificuldades. Naquela época, começava a se popularizar na maior parte do mundo, por exemplo, a cultura da internet. Aquele diretório ainda não trata tão especificamente disso, mas ele trata de outras questões importantes. Por exemplo, a dificuldade que as novas gerações do fim do século XX, e também possivelmente as gerações que nasceriam no início do século XXI, em achar o catolicismo algo importante. Aquele diretório tratou disso. E agora, este diretório aqui, ele tem algumas marcas muito interessantes. Preste atenção em algumas delas. Evidentemente, uma das marcas que ele traz é o cuidado com a cultura da internet. Ele trata muito disso. Ele explica que a catequese agora não é mais geográfica. Ele diz que a catequese agora é digital. As fronteiras da evangelização passaram do mundo físico, geográfico, para o mundo digital. Isso diz muita coisa para você e para mim. Eu e você, catequistas, sou catequista também, não é? Aliás, não me apresentei, me apresento agora. Eu sou Altieres dos Santos, eu sou escritor, palestrante, sou cientista da religião, não é? Sou catequista também, sou catequista de crisma, catequista de perseverança. Trabalho como assessor para várias dioceses do Brasil, a serviço da editora Paulus, que é uma missão que a Paulus oferece para as dioceses, não é? Isso é um trabalho muito bonito da editora Paulus. E tenho uma presença também nas redes sociais para assessorar os catequistas, não é? Então esse sou eu. E eu estou me apresentando para dizer para você que sou também catequista. Não estou falando de fora, não sou uma pessoa que faço formação com catequista, mas não trabalho na catequese. Não. Eu coloco a mão na massa, igual você, igualzinho você. E por isso a gente pode aproveitar também essa experiência, esse olhar que um catequista tem para ajudar os outros catequistas. Então é isso aí. Então, gente, esse novo diretório olha muito pelo olhar das catequistas e dos catequistas. Ele faz um enfoque muito interessante. Ele faz uma análise muito pormenorizada de tudo que existe hoje à nossa volta. Veja bem, começando por isso, a gente vai ver por pontos aqui. A gente foi surpreendido por esta questão da pandemia. A pandemia nos alcançou e, de repente, a gente ficou perdido, porque tudo que havia sido planejado no ano anterior, que foi o ano passado, de repente, a gente teve que suspender. Inicialmente, a gente ficou sem ação. Não tínhamos muito o que fazer, não sabíamos o que fazer ou para que lado correr. Depois, a gente acabou lentamente trilhando algum caminho, olhando para a experiência dos outros, compartilhando ideias nas redes sociais. Isso nos ajudou muito, não é mesmo? A gente conseguiu fazer uma presença afetiva e efetiva nas famílias dos catequizandos e também na vida deles. A gente tentou de várias formas, algumas estratégias deram certo, outras não deram. Mas isso foi interessante, nos ajudou a nos situar. Você que está me ouvindo agora, você teve dificuldade de interagir com as famílias, de fazer catequese quando começou a pandemia? Ou não? Foi tranquilo para você? Escreva para eu saber, por favor. E eu estou perguntando isso pelo seguinte motivo. O diretório aborda de forma muito interessante essa questão da internet e da cultura digital. Para você e para mim, a gente já sabe hoje que se antes nós devíamos ter conhecimentos de liturgia, conhecimento da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição, do Sagrado Magistério, hoje também é parte da nossa metodologia uma boa interação nas redes sociais. É essencial. Até porque há uma expressão muito curiosa que você certamente já ouviu, a chamada cidadania digital. O que é a cidadania digital? É a capacidade ou a oportunidade ou a possibilidade que as pessoas têm de se manifestar também nas redes sociais e de terem acesso ao conhecimento, à informação, para que a vida delas seja melhor. Isso é a cidadania digital. Muita gente não tem essa chamada cidadania digital porque de alguma forma não tem um bom acesso à internet, de alguma forma habita em regiões difíceis de chegar sinal de internet e tudo mais. Isso faz, queridos, com que haja uma diferença entre o que essas pessoas percebem e aprendem das oportunidades
e aquelas outras pessoas que têm oportunidade ao acesso à internet, não é mesmo? Pois é. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque cerca de 70% dos brasileiros não têm internet de qualidade ou não têm internet. São pesquisas isso aí do IBGE. E entre esse número alto de pessoas que não têm um acesso de qualidade, há inclusive irmãos e irmãs nossos, catequistas também. Sem falar das famílias dos catequizandos, não é? Então vamos lá. Toda essa breve introdução, hoje é um panorama, certo? A gente vai pegar partes minuciosas do documento, tá? E a gente vai ver. Você que gosta de anotar, tem 7 pontos que eu quero que você anote agora. Primeiro ponto é que esse diretório que foi lançado agora dialoga evidentemente com a cultura do tempo presente. Como eu disse, ele leva em conta essa questão da internet, ele leva em conta a questão dos pertencimentos. O que são os pertencimentos? É quando, nesse mundo tribal do século XXI, a gente gosta de se associar em grupos de afinidade que nos fazem bem. Ele pede que as catequistas tenham um olhar para isso, porque os catequizandos se associam assim. Ele também diz, como eu já mencionei, que a cultura não é mais geográfica, mais digital. Ele leva para o campo da internet uma mensagem, uma missão que o Papa Bento XVI, Papa Emérito Bento XVI, já havia nos confiado em 2013, se não me engano. Ele, acho que não, antes ainda. Foi uma carta dele, ele continuou produzindo muita coisa, não é? Mas foi uma carta dele em que ele dizia assim, Papa Bento XVI, mas foi antes de Francisco, ele dizia: é necessário que as pessoas em função de evangelização se coloquem na internet, que elas façam presença na internet. Então, acho que esta orientação do Papa Bento XVI não caiu, ela permanece atual, né? Então, esse diretório tem ele valoriza essa cultura digital, que é o segundo ponto que eu falei. A primeira é dialoga com a cultura do tempo presente. O segundo, dialoga com a cultura que não é geográfica, mas digital. E o terceiro, olha que interessante, valoriza a mistagogia. A mistagogia, como você sabe, é a capacidade que você, como catequista, tem de levar os teus catequizandos e os teus catecúmenos a fazerem a experiência de encontrar Deus. Quem aqui de vocês já teve a experiência de encontrar uma pessoa, de conhecer alguém que disse assim para você: olha, eu não sou mais católico porque eu nunca consegui encontrar Jesus na Igreja Católica. Quem de vocês aqui já conseguiu ver isso em alguém, que alguém disse esse tipo de percepção? Pois é, vocês sabem que isso existe. E é um fato. Eu sempre narro uma história que foi paradigmática para mim. Uma vez, vindo de uma das dioceses de vocês para outra, para fazer uma palestra lá na outra, eu estava muito cansado. Muito cansado. Então, eu me sentei no banco do avião e pensei comigo: bom, eu vou aproveitar agora e dormir, porque eu fiquei ativo o dia todo e me esgotei, não é? Brinquei com as catequistas, fizemos um retiro, fizemos uma formação, tá bem. Aí, quando a gente faz esse tipo de desejo, parece que é engraçado, né? Imediatamente dá tudo errado. Chegou uma moça, uma jovenzinha, se sentou justamente do meu lado, sendo que havia outros bancos, eu ficava pensando, tomara que ninguém sente aqui. Chegou essa moça lá, sentou, moça bonita, elegante, né, fina, chegou, sentou lá e começou a puxar a conversa. E eu quase cochilando e desejando assim que ela fechasse a matraquinha para eu poder dormir, não é? Mas evidentemente não falei isso. Aí ela continuou conversando e eu não prestava atenção, até que ela disse o seguinte: quando eu era católica, eu nunca tinha conseguido encontrar Jesus, mas agora que eu estou indo lá nesse lugar, agora eu consigo. Eu preciso evangelizar as motos aqui do meu bairro, gente. Não adianta. Elas têm um barulho alto, né? Qualquer dia eu vou evangelizá-las lá na rua. Qualquer dia eu vou lá. Essa moça, então, estava dizendo isso, que ela não tinha encontrado Jesus, e detalhe, ela completou assim ainda: e eu que passei mais de 10 anos na catequese, até comecei a ser acólito e tudo mais, aquilo me acordou imediatamente. E eu passei a prestar atenção no que ela falava. Você já passou por uma experiência dessas? Pois é. Se você já passou, você sabe que isso é bastante perturbador para você e para mim, que trabalhamos com evangelização de jovens, de adultos, de crianças. É muito perturbador. E a gente sabe que isso existe. O que será que leva uma pessoa que passou conosco 10, 12 anos dentro das nossas comunidades a, de repente,
falar que não encontrou Jesus. É muito simples, gente. A nossa metodologia não deve estar adequada. A nossa forma de interagir com as pessoas não deve estar à altura do que elas esperam. Então, quando aparece uma possibilidade de fazer um encontro com Deus, elas procuram isso. Anote o seguinte aí: as pessoas têm sede de Deus. Por isso, quando o documento valoriza esse terceiro ponto, que é a mistagogia, o mergulho no mistério de Deus, é para que você, catequista, e eu também, para que nós saibamos e consigamos levar as pessoas a fazer a experiência de Deus. Sabe por quê? Vamos falar a verdade aqui? Muitas catequeses aí no Brasil todo, talvez até que você recebeu, aqui eu recebi com certeza, não desmerecendo minha querida catequista, não é isso, né? Mas aquela catequese, primeiro, já está ultrapassada. Ela pertence a um outro momento da história. Naquele momento, eu tenho 35 anos, você deve ter uma idade, enfim, não sei a sua idade, somos muitos aqui hoje, mas a catequese que recebemos em outro tempo era adequada para aquele momento, porque a nossa família ainda nos evangelizava. Hoje, no entanto, as famílias não foram evangelizadas adequadamente. E elas não conseguem passar o tesouro da fé para os filhos. Resta essa missão para você, catequista. Se naquele tempo deu certo, hoje não dá mais. E aí a gente tem visto a preocupação da igreja lançando vários documentos para nos ajudar. Quem aqui leu o documento 107? Eu sei que muitos não tiveram tempo ainda, não é? Eu sei que alguns até já leram e já um pouco esqueceram. Pois é, o documento 107 não sai da minha cabeça. Ele está na minha cabeça há muito tempo, martelando algumas coisas. Principalmente a mistagogia. Catequista, muitas vezes é um bom animador, é um bom amigão, uma boa amiga querida, mas ainda nos falta, gente, isso é uma análise sincera, né, de catequista para catequista, ainda nos falta um pouco esse dom de levar as pessoas a fazer a experiência de encontro com Deus. Por quê? Fazer as pessoas terem a experiência de encontro com o lado humano da vida, com as boas coisas que Deus colocou à nossa disposição, isso você e eu já somos capazes de fazer. As nossas catequeses são animadas, são boas, são fervorosas, não é mesmo? Mas a gente ainda peca nesse lado de levar as pessoas a fazer o encontro com Deus. No nosso tempo, as catequistas rezavam pegando na nossa mão e rezando um Pai Nosso e uma Ave Maria para começar ou encerrar os encontros. A gente sabe que isso hoje é insuficiente, não é? O que falta a gente fazer então? Quais caminhos buscar? Né? A mistagogia é o que nos apresenta. Quarto ponto aqui, que eu achei interessantíssimo, é que o diretório fala explicitamente o seguinte: ele pede que nós deixemos a catequese escolar. A catequese escolar não funciona mais. O que é uma catequese escolar? Em linhas gerais, tem muitos elementos, mas em linhas gerais, ela é uma catequese muito, como vamos dizer assim, ela é pouco mistagógica, ela é muito sistematizada, ela é uma catequese muito formal, no sentido que não é bom, talvez, não é? Na catequese escolar, há o centro, que não é nem Jesus e não é nem a evangelização, mas acaba sendo, pela força da autoridade, a figura da catequista ou do catequista. Bom, mas você pode pensar assim: mas eu não quero que minha catequese seja escolar. Acontece, gente, que nós atuamos dentro de uma cultura catequética. E na cultura catequética atual, ela é muito escolarizada. A figura mais central da catequese é o catequista. E num tempo em que adolescentes, jovens e até adultos recusam essa questão escolar da autoridade meio disciplinadora, meio vigilante, não é? Eles anseiam muito por contato humano, já que isso está cada vez mais raro por conta das mídias digitais, das redes sociais. As pessoas do século XXI querem se conectar umas com as outras. E muitas vezes o encontro de catequese nem permite isso, não é? Mas, enfim, vai ficando com as suas inquietações aí. Eu tenho outras reflexões sobre esse tema aqui em outros vídeos aqui na página. Você que está chegando aqui hoje, curta a página, dá uma olhadinha depois nos vídeos que tem nessa página, ou também no nosso canal lá no YouTube, que tem vídeos excelentes para a tua formação nesse sentido. Como a tua catequese ser menos escolar. Quarto ponto aqui é esse, então. E o quinto ponto é muito interessante. Ele valoriza a arte como fonte de catequese. Como assim valoriza a arte? Isso serve para muita coisa. Isso serve desde as editoras para oferecerem livros bonitos para catequese, não é mesmo? Livros como vocês conhecem,
Quem aqui não conhece o YouCat? Quando os jovens pegam o YouCat na mão, gostam, é bonito, não é? É bem preparado. Posso falar também do meu livro Rotas de Navegação. Quando os adolescentes pegam o livro deles, que é o livro do Catequizando, né? Da Catequese de Perseverança, Rotas de Navegação, ficam encantados, porque a maioria dos livros não dialoga com os catequizandos. Mas veja bem, não é isso que eu quero dizer a vocês. Eu quero dizer que a maioria das coisas que a gente faz, a maioria, veja bem, entenda, muitas vezes pode não estar dialogando completamente com eles, certo? Tem um fenômeno chamado hiato das gerações. Anota isso aí, hiato das gerações. Este hiato, a gente já estudou aqui num vídeo que tem nessa página sobre psicopedagogia catequética. A gente estudou um pouco sobre as crianças e os jovens. Se você lembra, você vai saber que eu e você, por exemplo, somos adultos. Eu sei que tem adolescentes aqui nos acompanhando e sei que tem também jovens. Um jovem pensa de uma forma, um adolescente pensa de outra e um adulto pensa de outra. Isso acaba, na prática, fazendo com que a nossa comunicação, por mais fluida que seja, muitas vezes não atinja o objetivo. Isso é um processo que acontece, é humano, mas aí o diretório pede para valorizar a arte. Tem muita coisa relacionada a isso. Olha só, ele pede também o seguinte, gente, que é o sexto ponto que eu vou dizer para vocês. Ele pede que seja valorizada a inclusão das diferenças, todas as diferenças. Ele pede que se olhe com carinho, por exemplo, para a questão das famílias. Você, olha bem ao teu redor, na tua comunidade. As famílias que existem aí são um modelo ideal de família ou elas são um modelo que existe? Como assim modelo ideal? Há muito tempo, tem algumas pessoas que não entendem muito da questão social, da questão cultural, e falam que a família ideal é formada por papai, mamãe e filhinhos. Talvez a minha família tenha sido assim, talvez a tua, mas o fato, eu vou falar do que eu vejo em todo o Brasil. Muitas vezes a família é a avó e o neto, porque não tem a mãe mais, o pai não tem também. Muitas vezes a família é a mãe que cuida daqueles filhos porque o pai foi embora. Isso é tão frequente, não é mesmo? Infelizmente, isso é vergonhoso na nossa sociedade. Muitas vezes, gente, são muitos modelos de família. E a gente tem que estar preparado para acolhê-los. Inclusive, queridos, quando o modelo de família for, por exemplo, duas senhoras que moram juntas ou dois homens que moram juntos, não cabe a você e a mim julgar este tipo de coisa. Por que eu estou dizendo? Preste atenção. Você vai negar a catequese para a criança filha daquele casal? Digamos casal, né? Filha daquela dupla? Você não pode negar. Você tem que estar preparado, preparada para dialogar. E quem está falando isso não sou eu, Altieres dos Santos. Quem falou isso é Sua Santidade, Papa Francisco, com quem nós temos que estar em comunhão. No seu documento Amoris Laetitia, Papa Francisco falou isso. É lá o capítulo 4 desse importante documento, né? É para a gente saber acolher as pessoas nas suas diferenças. Não vai adiantar a gente dizer que elas estão em desacordo com a igreja. A gente sabe, a gente entende. Mas assim a gente não evangeliza, não é mesmo? Então, um ponto importante nesse diretório é que ele fala explicitamente valorizar as diferenças, todas, de forma realista, ele acrescenta. Por fim, que eu destaco aqui nessa prévia, ele fala o seguinte, gente. Ele fala o seguinte. Ele pede que exista um olhar para a catequese de missão. Ele pede que exista um olhar para que a catequese consiga exercer sua missão. Isso é muito, muito interessante, porque a catequese nos últimos tempos, muitas vezes não conseguiu dar conta da missão. Ela é assim, na verdade. Vamos jogar a real você e eu aqui. Tem alguns elementos que são pedidos pelos nossos bispos há décadas, e a gente muitas vezes um pouco que deixa de fora. Não é cultura nossa, hoje em dia, trabalhar a missão. A gente ainda começou a se apropriar do termo missão no fim da década de 90. No fim da década de 90, passou-se a dizer que o que você e eu fazemos é uma missão. Começou-se a falar isso. Antes não. Antigamente havia até paróquias, eu me lembro bem, que tratavam a catequese como um trabalho voluntário. E há ainda muitos países no mundo onde é assim. Eu tenho amigos padres escalabrinianos lá nos Estados Unidos, eles me falam que a catequese lá em algumas paróquias, não é? O modelo nosso é muito avançado, na verdade, mas em algumas paróquias a catequese tem catequistas que são professores de religião contratados.
Não é a mesma coisa. Não é um ministério, né? Não é uma missão assim. Tá. Por que eu estou falando desse olhar para a missão? As nossas catequeses precisam trabalhar, incutir nos catequizandos o valor da missão. E a missão é justamente um ato de sair de si para ir ao encontro do outro, tanto geograficamente, quanto existencialmente, quanto digitalmente. Isso é a missão. A gente fala muito da missão, mas eu nunca vejo nossas paróquias enviarem um missionário, por exemplo, para a nossa missão lá na África. A CNBB tem uma missão belíssima na África. Adotou algumas dioceses, acompanha. Eu não vejo nossas paróquias enviarem missionários para a ilha de Marajó ou para regiões das prelazias amazônicas. Eu não vejo. Também não vejo as outras dioceses nas nossas cidades mandarem missionários mesmo para o Brasil ou para outros países. Mas existe gente que faz isso. Não é que não tem, tem. Mas não é cultura nossa. Você e eu, como parte do povo de Deus, temos que ter a cultura de que missão é parte do testemunho da ação evangelizadora do Brasil. A missão é isso, né? A gente tem que prestar atenção nisso. A Maria Rita diz, missão antigamente era só para padres. Verdade, Maria Rita. E nós temos que mudar esse tipo de pensamento. A missão é para todos, é para nós, todos os leigos, né? O laicato, as religiosas já fazem isso muito bem, os religiosos, o clero também, né? Talvez precisa nos ajudar a pensar a missão nesse sentido, né? Isso é muito bom. Vamos ver o que mais aqui. A Juliana diz, já enfrentando essas questões na escola, a sociedade mudou. Realmente, até a escola está se repensando, né, gente? Quanto mais a catequese. A Josiane diz, temos de acolher a todos como Jesus fez. Obrigado, Josiane. Aqui a Ariane manifesta aqui uma opinião. Concordo plenamente com você, Algeres. Todos os modelos de família. Todas são famílias de Deus e merecem ser acolhidas e pertencer à comunidade. Conheço padres que ainda hoje recusam batismo para famílias onde os pais não são casados oficialmente. Que pena, né, gente, que acontece isso. Aquela criança precisa receber o sacramento do batismo, né? Ela não depende dos pais para isso. Perfeito. A Simone Santos comenta aqui algo muito interessante. Ela diz, verdade, mas ainda tem o catequista que acha que é voluntário na igreja. Catequista, você tem uma missão belíssima. Sabe, Simone? Obrigado por esse comentário. Eu até diria o seguinte, que talvez nossas comunidades contribuam muito para isso, no sentido em que elas muitas vezes nem valorizam o que o catequista faz, né? Tratam o catequista assim, como vamos pegar ali algum catequista na saída da missa, alguma pessoa para ser catequista. Tem comunidades que fazem isso, tem comunidades que não levam o catequista para a formação, né? Isso é muito complicado. Tem comunidades que têm condições e não oferecem materiais de trabalho para os catequistas, sabemos disso, né? Eu estou dizendo comunidade, tá? Eu estou dizendo comunidade para dizer o seguinte. É cultura das nossas comunidades valorizar algumas coisas. E é cultura não valorizar outras. Eu sempre falo do documento 100, Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia. É um documento que nós temos que voltar a ele, sem dúvida, tá? Para valorizar a dimensão da missão da catequese. Aliás, queridos, preste atenção no que eu vou dizer agora. Enquanto as comunidades não passarem a valorizar a figura da catequista e do catequista, eu acho que dificilmente eles vão dar um passo para valorizar a missão. Vocês concordam comigo? Este trabalho que você tem de gastar horas na semana preparando o encontro, de gastar tempo, gastar dinheiro do teu bolso, sair da tua casa, evidentemente agora na pandemia não, mas sair da tua casa e ir na paróquia, ir na comunidade, este trabalho é uma autêntica missão. É uma missão que você tem. Você faz o apostolado da forma mais perfeita possível, com as suas capacidades. Enquanto as nossas comunidades não valorizarem a figura da catequista e do catequista, eu duvido que vão valorizar a missão em outro sentido, no sentido de envio missionário. Não vão valorizar. Tem que começar com você e comigo isso, né? Você está criticando as comunidades? Não, gente. A gente ama as nossas comunidades. E como a gente ama, a gente tem que levar as comunidades a amadurecerem, a levá-las a buscar uma nova forma de estar presente no século XXI. Se a gente ficar assim, acomodado como comunidade, escutem aí, gestores do CPP, prestem atenção nisso. Gestores do CAEP, né, Conselho de Administração Paroquial, gestores do Conselho Pastoral Paroquial. Se a gente não levar as nossas comunidades a desenvolver esta mentalidade, a gente vai perder muita coisa, não é? Vamos ver o que mais aqui de comentário de vocês aqui. Vamos ver o que mais aqui. Olha só. Aqui o Taylor
Eu quero que quando passar aqui a pandemia, vamos lá na Sé, na loja da Paulus, na Sé, tomar um café com o Taylor, não é? Ele diz assim, muito bom, temos de estar unidos e falar a mesma linguagem, linguagem da igreja. Isso mesmo, Taylor, muito bem. Perfeito, gente. Exatamente. Pulou muito comentário aqui, vamos ver mais algum comentário aqui. A Catarina Lima diz, catequese precisa ser acolhedora. Precisa, Catarina, precisa sim. Rosa Santos, precisamos assumir a catequese como missão, né? Sem dúvida, Rosa, é isso mesmo. Perfeito. A Margarete diz, a missão é para todos os batizados, com certeza. Deixa eu ver aqui. Uma pergunta interessante que pulou aqui, mas é do Cleiton Monteiro. Não, tem uma pergunta antes, viu, Cleiton? Deixa eu ver se eu consigo captar aqui. A Luciana Artuso pergunta, você acha necessário material impresso, livro, roteiro para o catequizando? Luciana, eu como catequeta, como formador das catequistas, né? Aqui falam brincando até, Alt é o catequista das catequistas, né? Tudo bem, é uma brincadeira, pode falar. Mas eu, com base nas minhas pesquisas, e também com base na prática, eu vejo muito claramente que ter um livro para a catequese impede a catequese de ser escolarizada. Preste atenção nisso. O livro ajuda que a catequese não seja escolarizada. Você pode pensar, mas você está falando isso porque você tem livro escrito. Tenho, muitos livros, tenho sim. Vários, aliás. Tem até livro que antigamente eu fazia em PDF para soltar o livro para vocês. Mas não é, gente. Quando a catequese não tem um livro, o encontro de catequese fica muito centralizado em quem tem o saber, quem representa a autoridade, que é quem? A catequista. Por isso, gente, ter um livro na catequese ajuda para que tua catequese não polarize, não fica polarizado em você. Ajuda também porque o livro é um objeto afetivo. Por isso eu falo para vocês, escolham livros bonitos. O catequizando vai desenvolver um afeto com o livro e ele vai transferir isso para a catequese. O primeiro livro é esse. Tem que ser esse, sempre, né? Precisa ser esse livro aqui. Mas ele tem que ter um livro que dialogue com ele, que ajude-o a entender que ele está num processo de iniciação, tá bem? Então essa é a minha resposta aqui. Aqui a Joana diz que sempre destaca o heroísmo da catequese. Obrigado, Joana. O Luciano Caizen Santos diz... Opa, pulou aqui, Luciano. Pulou. Perdão, meu irmão. Eu vou ler, aí o Facebook joga lá em cima. Perdão. Cola de novo que eu tento captar lá embaixo, né? Perfeito. A Neile Holanda diz que concorda perfeitamente. A Adriana Brito diz... A catequese deve ser experimentada e não apenas aprendida. Adriana, sabe as palavras, viu? Uma salva de corações para você. Vamos ver o que mais que vocês dizem aqui, queridos. Vamos ver o que mais aqui. A Nilceia Teixeira, na minha paróquia temos uma formação permanente para as catequistas da diocese. Que bom, Nilceia. Eu acho importantíssimo. Tem que valorizar muito a missão. E detalhe, coordenadores diocesanos, assessores diocesanos que estão aqui, providenciem para as amadas catequistas de vocês formações de boa qualidade, chamem assessores que consigam interagir com elas, porque a gente por um tempo passou na Igreja Católica uma fase difícil, né? Às vezes o formador não conseguia muito falar a linguagem das catequistas. Mas por que está falando isso? É para desmerecer? Não, jamais. Não, graças a Deus que hoje na Igreja do Brasil há exímios formadores, há belíssimos formadores, principalmente formadoras também, não é? Então, providencie para as suas catequistas formação aí na diocese, faça com que a escola catequética diocesana sempre tenha conteúdos interessantes, promova todo esse tipo de formação, porque isso ajuda a preparar as catequistas para o século XXI. Agora veja bem, eu estou falando isso, mas eu vou falar outra coisa também, viu, que o diretório também trata. Eu sempre, junto com vocês, cobro que as dioceses ofereçam formação. Mas o que falar daquelas catequistas que não valorizam o próprio ministério? Aqui nós temos uma séria pedra de tropeço. A gente pede para valorizar o ministério da catequese e muitos catequistas não valorizam. Não vão à formação, não leem nada, passa o ano inteiro sem ler um livro, passa décadas dando o mesmo tipo de encontro. Nossa, é complicado. Aqui eu falava com algumas, eu não vou falar o nome, né, das coordenadoras, eu tenho muitos coordenadores, né? Você que salvou meu contato agora vai passar a ser meu amigo aqui também, né? Só hoje eu recebi mais de 600 mensagens, né? Já até falei para alguns de vocês hoje cedo, até dei o print, aqui, 690 mensagens aqui, 7 da manhã, tá bom. Muitas coordenadoras me falando, como que eu vou trabalhar com catequista que não valoriza a formação? Fica muito complicado. Hoje, aqui, está acontecendo uma fala do diretório.
E muita gente que elas mandaram o convite, mandaram o conteúdo, falou, não vou aparecer, não posso, estou ocupado. Mas quando a formação é presencial, a mesma coisa, não posso, é longe, não tem como. A gente tem que mudar esse tipo de coisa, não é? Você que está vindo aqui, eu sei que certamente você já viu isso acontecer na tua diocese, né? Aí não adianta, né? A gente fica como um corpo repartido, né? Parte do corpo faz e busca formação e busca iluminação, e parte do corpo fica preso nas cavernas aí do desconhecimento, né? Perfeito, gente. Vamos ver o que mais aqui vocês estão falando, que vamos voltar aqui para mais uma parte aqui. A Eclair fez um comentário e pulou. A Joana também. Krexman fez um comentário e pulou. Aqui consegui pegar um aqui. A Merice diz, nossa missão não é só catequizar as crianças, mas toda a comunidade. Perfeita definição, Merice. Muito bem. É isso que eu sempre digo. Tem que catequizar a comunidade, né? Perfeito, gente. Gente, estão gostando do conteúdo? Foi um voo rápido. Vocês viram os 7 pontos. Vamos para mais um pouquinho aqui? Vamos para mais um pouquinho? Vamos lá. Né? Temos mais aqui um breve apanhado aqui, né? Para a gente ver aqui. Vamos lá. Ó, algo que eu queria comentar com vocês, muito interessante, foi a fala do Dom Rino Fisichella. O Dom Rino Fisichella é o cardeal responsável por um dicastério, por vamos dizer assim, um ministério do Vaticano, né? da Igreja Católica no mundo. Ele é responsável pelo dicastério da promoção para a nova evangelização, não é? E foi esse o órgão que promoveu o diretório para que ele acontecesse, né? Então isso nos ajudou muito para que a catequese fosse colocada como parte da promoção para a nova evangelização da igreja. Vamos lá. O que o Dom Rino falou? Ele falou algumas coisas interessantes aqui. Ele falou 7 pontos também. Ele falou 7 pontos interessantes. Primeiro, conversão pastoral, que já é isso que eu estava falando agora. A gente reclama que as comunidades não valorizam, mas muito catequista não valoriza seu ministério. Esse catequista tem que fazer a conversão pastoral primeiro. A gente tem que falar a mesma língua? A gente precisa falar a mesma língua. Agora veja bem. Ao mesmo tempo, você e eu também somos formadores de catequistas. A gente talvez tenha que ser um pouco mais incisivo, com muito carinho, e levar as catequistas que estão sendo formadas por nós, hoje são nossos catequizandos de crisma, de perseverança. Amanhã, daqui a 1 ano, 2, eles serão catequistas. A gente tem que desenvolver neles desde cedo a mentalidade de que é preciso formação, é preciso buscar conhecimento, né? Aqui tem, então, um puxãozinho de orelha para nós, formadores. Todos os meus crismandos, eu levo informações também diocesanas. E, claro, eu faço o convite, peço autorização para os pais. Alguns pais vão sempre junto e eles gostam, acabam gostando, né? Então, precisamos fazer isso. Conversão pastoral é o primeiro ponto que ele fala. O segundo é tornar a catequese eficaz. Por que ele fala isso? Pensa comigo o seguinte. Você, catequista, gasta uma alta energia, você gasta muito tempo, você gasta uma série de situações para organizar a catequese e fazer a catequese acontecer. Quando a gente não para pensar, refazer os métodos, buscar novas metodologias, a gente está gastando energia com alguma coisa que pode não funcionar. Aí nossa catequese não está sendo eficaz nem eficiente. O que fazer para a catequese se tornar eficaz e eficiente? Começar um processo de avaliação. Será que eu sou uma boa catequista, um bom catequista? Será que eu não preciso aprender um pouco mais sobre catequese? Será que eu não preciso fazer algum tipo de formação extra, ler mais livros? A gente tem que se perguntar isso, sempre se perguntar, sempre. É inadmissível a gente ver irmãos catequistas que não buscam formação. Tá bom, não vamos brigar com eles, né? A gente vai rezar por eles. E o Dom Rino está falando, tornar a catequese eficaz, mas passa por nós isso aqui, tá? Fala para essa catequista vir para a página Catequista em Missão, entendeu? Vai vir aqui, vai ter formação todas as semanas, tá? Vamos lá. Terceiro ponto que ele fala que coincide com a visão geral do diretório é sair do esquema escolar. Já falamos, vamos em frente. Quarto ponto, que aqui tem uma influência do Brasil nesse quarto ponto. No Brasil nós estamos trabalhando com a inspiração catecumenal ou iniciação à vida cristã catecumenal. É basicamente a mesma coisa. Catequese de iniciação à vida cristã. E essa expressão aparece no diretório em alguns números. É muito interessante. Já estamos dando passos nesse sentido e esses passos agora vão ser reforçados. Já começamos esses passos lá em 1999, com o Estudo 97, que falava da iniciação cristã, não é?
O quinto ponto que o Dom Rino fala é deixar a catequese sacramentalista, ou seja, deixar para trás, né? Vamos acrescentar aqui, deixar para trás a catequese sacramentalista ou catequese de formatura. O que é uma catequese de formatura, gente? É aquela catequese em que você e eu, nós catequistas, acabamos envolvendo os catequizandos e suas famílias em uma atmosfera como se fosse um curso, como se fosse ali uma formatura que vai ter no dia do sacramento. Tem muito elemento que contribui para isso, sabe? Tem muito elemento. Talvez a dificuldade que temos em dialogar com adolescentes e jovens faça com que a gente às vezes apele para autoridade, apele para ameaça. A gente fica frustrado quando os pais não aparecem, não dão as caras, nunca fazem nada. Pai é assim mesmo, né? Pai de catequizando é assim mesmo. Eu posso falar aqui em rede nacional, porque nenhum vai ver mesmo essa formação, exceto 2 ou 3 mães, mas a maioria dos pais não liga para o que acontece na catequese. Então veja, precisamos mudar também essa questão de trabalhar a catequese como se fosse um curso, né? Tá ligado aí a esquema de catequese escolar. Sexto ponto que o Dom Rino fala na sua mensagem para o lançamento do diretório é o seguinte: deixar para trás valorizar o processo de enculturação que caracteriza a catequese. O que é o processo de enculturação? O processo de enculturação é aquilo que leva a catequese a adotar uma determinada linguagem, adotar uma determinada forma específica, criativa, para anunciar o evangelho naquela cultura. Isso é a catequese enculturada, né? Enculturação, para muita gente que talvez pode ficar um pouco assustada, é algo que a Igreja Católica valoriza. A enculturação é a capacidade que nós temos de colocar o evangelho dentro de cores locais, dentro de esquemas locais, certo? Isso é enculturação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu conheço. Um dia, passeando na cidade de São Sebastião, que é litoral de São Paulo, eu vi uma atividade de uma catequista que não era da cidade, mas ela trouxe os catequizandos de uma cidade vizinha para aquela praia. Eles estavam num barco na areia, né? Ela virou o barco, colocou umas estacas, eles estavam embaixo do barco. Ela estava explicando para eles, fazendo ali uma celebração sobre a pesca milagrosa, não é sobre a pesca milagrosa não, é a Tânia, essa catequista, que é amigo dela, sobre Jesus caminha sobre as águas. Aí ela mostrava o mar e fazia uma comparação com a sociedade. Mostrava o mar com aquelas ondas revoltas e fazia uma comparação com Pedro, que teve medo de andar naquelas ondas, e dizendo para os catequizandos: queridos, vocês têm que ser capazes, não de entrar nesse mar aí, que isso aí é fácil, você pode nadar e sair muito bem, mas de levar Jesus para aquele mar da sociedade, lá do nosso bairro, da nossa escola. Assim que é mais difícil. Enfim, é essa enculturação que a igreja valoriza, não é? Perdão. E o sétimo ponto que o Dom Rino diz também ele pede que a gente mude o valor que a gente dá ao sacramento da confirmação. Olha que interessante o pensamento de Dom Rino. Ele fala o seguinte, gente, na prática. Ele fala que muitos catequistas e muitas comunidades valorizam o sacramento da confirmação como uma espécie de moeda de troca entre o catequizando para ele ficar fixo ali na comunidade e a capacidade que ele tem de ser evangelizado. Como assim moeda de troca? A gente vai falar para ele, se não fizer confirmação não casa, se não fizer confirmação não batiza. É uma coisa meio doida isso, né? Eu nunca tinha parado para pensar também, mas o Dom Rino pensou isso e eu achei muito interessante. Vou colocar para vocês aqui agora, tá? Um novo comentário, tudo bem? Perfeito. E lá no YouTube nós temos quase 70 pessoas acompanhando. Aqui somos 460. Isso dá, quanto dá isso? Dá 520 pessoas, tá bem. A nossa média de público é 5.000 pessoas, na verdade, né, gente? 5.000 pessoas que veem o vídeo aqui na madrugada, no dia seguinte, isso é bem interessante. Tudo bem, pessoal? Opa, eu não fixei o comentário aqui, deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Pronto, aqui, ó. A irmã Socorro tá anotando, muito obrigado, viu, irmã Socorro? Agora eu facilitei sua vida aqui, tá? A irmã Socorro é nossa querida, vamos nomear a irmã Socorro nossa chanceler, certo, gente? Pronto, ela sempre anota pra gente aqui, obrigado. Chuva de coração pra irmã Socorro aí, pessoal, vamos dar uma chuva de coração pra ela. Pronto, muito bem. Sem miséria, né? Vamos dar uma chuva de corações. Então essas falas do Dom Rino foram bem interessantes para a gente pensar que a catequese realmente está muito acomodada. Eu vou fazer agora últimas considerações, preste atenção, são muito interessantes.
problemas que o diretório quer resolver. Primeiro problema. Ele diz que a catequese precisa olhar para o tempo atual. Ele diz que a catequese precisa valorizar a forma de ver o mundo que o catequizando tem, a forma como o catequizando vê o mundo. As nossas catequeses muitas vezes não valorizam a forma do catequizando ver o mundo, né? Vamos ver o que mais. Terceiro ponto aqui. O diretório promove a cultura do encontro, que é diferente da cultura de imposição. Cultura do encontro, gente. A gente já vem trabalhando há muito tempo na catequese do Brasil, pelo menos, né? Você vai ver que tem coisas no diretório que para nós já são muito conhecidas. Tem outras que são novidade. Mas o diretório fala para o mundo todo, né? O que é essa cultura do encontro, então? A cultura do encontro já está prevista, inclusive, no nosso Diretório Nacional de Catequese, que é a capacidade que você e o catequista temos de se sensibilizar com o que pensa o nosso catequizando. Não é de conhecer a história dele, não é isso. Eu tenho uma palestra sobre empatia, que eu ofereço essa palestra para o clero e para religiosas, né, da CRB. Mas eu vou oferecer para as catequistas uma versão, eu vou fazer uma versão específica para nós catequistas. A empatia é muito mais do que você se colocar no lugar. A empatia é a capacidade que você tem de entrar no sentimento daquela pessoa e ver como ela enxerga o mundo. Às vezes a gente fica 3 anos com um adolescente, um jovem ou até um adulto e a gente não sabe como é que ele vê o mundo. Quais são as feridas que ele tem na vida dele, quais são as lacunas, os medos, os receios que fazem com que a visão de mundo dele seja uma visão muito particular. A gente sabe onde mora, sabe o nome do pai, sabe o que faz, mas a gente às vezes não sabe isso, né? É culpa nossa? Claro que não, gente, não é culpa nossa. Mas a gente pode aproveitar isso para repensar a forma de discipulado. Se eu e você seremos mistagogos, mistagogas, a gente tem que saber onde é que estão as lacunas da vida do nosso catequizando, não é? Vamos lá. Quarto ponto, então, que o diretório quer resolver é ir ao encontro. Preste atenção. Ir ao encontro é diferente de vender por inércia. O que é vender por inércia? Vender por inércia, eu já falei isso outra vez, mas vender por inércia é algo que a gente pratica muito às vezes. É quando tem uma marca muito famosa e ela não precisa fazer propaganda. Ela vai naturalmente vender as coisas. Muitos de nós ainda, é cultura eclesial nossa. A gente acha que o Brasil é totalmente 100% católico, que tudo que a gente fizer vai dar certo, vai ter adesão, e não é, não é. O nosso raio de alcance é como o das redes sociais. Você que tem rede social sabe. Uma publicação tua nessa rede social que você está vendo aqui agora, ou nessa plataforma de vídeo, ela alcança 10% do teu público. Eu acho que na vida real é até um pouco menos que isso. Na vida real, na vida física, né? Já que a plataforma também é parte da vida real. O que é vender por inércia? É a gente achar que o nosso jeito de ser catequista é lindo e maravilhoso e está pronto, acabado. Não. Saia da acomodação, busque a crítica, busque quem te critica. Valorize esse tipo de interação, porque vai te tirar da tua zona de conforto e vai ajudar a te levar para uma nova dimensão de buscar melhorar aqueles potenciais que você tem, aqueles dons que você tem. O que mais? Já falei que o diretório entende a catequese de outra forma agora, e o diretório diz o seguinte, lá no número 43 até ele diz isso. Aliás, o quinto ponto ainda. O quinto ponto que está no número 38. A gente vai ver mais para frente os números ainda. Ele diz que a igreja é um fenômeno de longa duração. Como dialogar com o mundo líquido? A igreja vem da Idade Antiga. Ela traz uma série de estruturas medievais. E medieval é algo bom. Medieval é algo bom. Mas, e agora no século XXI? Será que o catolicismo dá conta de tanta coisa interessante que está acontecendo ao nosso redor? Certamente dá, porque já deu conta de coisas muito mais difíceis. Mas a igreja é um fenômeno de longa duração e a gente tem que pensar que ela é gigante na sua história, ela é a instituição mais antiga e mais fantástica da humanidade, a mais duradoura, a mais longínqua. Ela fundou essa civilização. A gente tem todo um tesouro a nosso dispor para evangelizar. E agora a gente está vendo um mundo líquido, um mundo que está se desfazendo. Então veja, a igreja é sim esse fenômeno e a gente pode muito contribuir com a missão da igreja, com a palavra de Jesus no mundo. O sexto ponto é evangelizar, não é ocupar territórios, é ocupar afetos. Como que eu vou ocupar afetos? Ocupar território é fácil. Eu posso aqui ser o padre dessa paróquia, minha paróquia vai até o limite da outra ali, ou eu posso ser o catequista dessa comunidade e a minha catequese pega os catequizandos desse bairro. Isso é fácil, é moleza ocupar território.
Quero ver o difícil, que é ocupar afetos. Por isso que catequista muitas vezes sai na frente de muita gente que uma criança, um adolescente, um jovem convive. Por quê? Por que eu digo isso? Porque a criança, o adolescente, o jovem, eles convivem com pessoas diversas. A escola, o clube, o lugar onde aprende alguma coisa, algum curso, a família. Mas o catequista está preparado, ou precisa se preparar ainda mais, para ser uma pessoa que sabe entender o seu coração, entender as suas necessidades. Às vezes o pai da criança não tem tempo, às vezes a mãe não tem tempo, e a gente, então, nesse caso, a gente acaba sendo a pessoa que resta para mostrar luzes novas para a criança, para o adolescente, para o adulto, para o jovem, para o catequizando, enfim. E esse é o 6º ponto, né? E o 7º ponto é: a igreja deve se colocar nas fronteiras da cultura pelo diálogo. O que eu sempre falo para vocês? O que eu sempre falo? Catequista tem que se colocar nas fronteiras. Você pode pensar assim: como você está falando isso há tanto tempo? Você já tinha lido o diretório antes? Eu acho que não. Eu acho que o Dom Rino veio aqui na nossa página. Eu acho que ele participou secretamente aqui de alguma live, né? E ele colocou lá no diretório isso. Catequista tem que se colocar nas fronteiras da cultura, da sociedade, nas fronteiras geográficas, existenciais e agora digitais, não é? Catequista tem que ser a pessoa da fronteira, não é? Para dialogar com aqueles que estão lá. Tudo bem, pessoal? Vamos em frente, então? Deixa eu ver o que vocês estão respondendo aqui. Quero ver se eu consigo dialogar com vocês um pouquinho aqui, certo? Esses são os pontos que eu queria destacar. Vocês estão vendo que são sempre pontos gerais, né? Na próxima sexta-feira, a gente vai convide todo mundo, mas espalhe esse convite para o mundo inteiro. Traga catequista, traga padre, traga o conselho do CPP para participar, que vocês vão gostar, viu? A gente vai fazer um voo diferente na próxima semana, tá bem? Vamos lá. Perfeito, muito bem. O Joseph diz assim: é muito importante que catequistas precisem compreender sobre o que é a conversão pastoral. Sim, meu irmão, essencial. Perfeito, né? Aqui a Irmã Socorro está sendo parabenizada. Obrigado, viu, Irmã Socorro? Irmã Socorro maravilhosa. Ó, e pode continuar anotando, Irmã Socorro, que hoje foi uma exceção. Hoje foi uma exceção assim. Eu vou sintetizar em 3 listas de 7 pontos, né? Então, são 3 listas de 7 pontos que eu apresentei para te dar esse sobrevoo, né? O que o diretório diz, o que disse o cardeal Rino Fisichella e o que o diretório pretende resolver. 3 listas de 7 pontos, tá bom? Isso, gente, vamos festejar nossas irmãs, né? Nossas religiosas. Perfeito, chuva de corações ali que eu tô vendo. Muito bem, muito bem. Quem mais está vindo pela primeira vez hoje, que chegou agora? Hoje agora nós estamos aqui num recorde de público, né? 470 pessoas aqui e lá mais umas 70 pessoas no YouTube. Perfeito. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui, que eu já vou ver também lá do YouTube. Tá bem, vamos... Se você tem alguma questão, alguma pergunta, alguma dúvida, vamos fazer agora? Vamos aproveitar agora para responder esses próximos minutos? A Adriana Brito diz: a Igreja Católica também precisava desta inovação. Graças a Deus, fomos formados com o Papa Francisco, visionário. Adriana Brito, perfeito comentário, perfeito. Temos cada vez mais que chegar próximos ao que o Papa Francisco quer para a Igreja, né, gente? Isso, excelente. A Valéria Aparecida: temos um tesouro nas mãos, mas depende de cada um saber trabalhar com tudo isso. Ela está corretíssima, está corretíssima. É isso mesmo. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui também no YouTube, né? Vamos abrir aqui a página, certo? Deixa eu achar aqui onde está. Muito bem. Vai manifestando a sua dúvida, a sua pergunta. E, como eu disse, na próxima sexta a gente vai ter de novo aqui um momento de bate-papo. Estão acontecendo vários outros. O motivo pelo qual eu não fiz antes, gente, era em respeito à CNBB, para que ela se manifestasse. Ela já se manifestou, né? Primeiro em comunhão. Vamos estar em comunhão, né? E depois a gente fazia aqui juntos, né? Nós faríamos esse momento, tá bom? Então é isso aqui. Deixa eu ver as mensagens que estão aqui no... Opa, muita mensagem também aqui no YouTube, né? Estamos aqui ao vivo também. Aqui no YouTube nós temos a Elia de Castro, a Rosa Luca, não é? E a Elia diz assim: por isso é importante a formação de catequistas, isso mesmo. A Rosa diz: missão e missão deve ser prioridade então. Perfeito, Rosa. Fabiane Fernandes: temos que saber acolher a todos, mesmo com suas diferenças, pois todos somos capazes de Deus e não poderíamos dar as costas para as pessoas. Fabiane Fernandes: perfeito comentário.
A Elia concorda, a Teodora está conosco aqui, né? A Teodora diz assim, sim, não consegui atingir a todos. Suponho que ela esteja falando dos catequizandos. Teodora, somos assim. A gente não consegue atingir a todos. Mas, mesmo assim, a gente vai melhorando nossos métodos, estratégias, processos, né? Espiritualidade, isso é importante. Perfeito. A Azuleide Chaves diz, o acolhimento é o que faz a pessoa se sentir verdadeiramente filha de Deus, independente de onde ela vier. Perfeito, Azuleide. A Marta Brandi, nossa missão, formar discípulos missionários. Vilanir Teles, é urgente o anúncio, a catequese precisa realmente mudar de forma. Perfeito. Fátima Marim diz algo fantástico. Anote essa frase da Fátima também. Muitas vezes o preconceito é do próprio catequista. Quantas vezes? Perfeito, Fátima. Vamos lá. Exatamente. A Fátima diz que tem inclusive alguns catequistas que nunca aceitam mudança e querem continuar usando as mesmas apostilas. O Paulo Pereira diz assim, há catequistas que não querem ter formação e não se interessam. Como tem, Paulo? Tem muitos catequistas assim, tem demais. Perfeito, vamos lá. A Hélia de Castro dá um testemunho bonito. Olha que bonito. Em minha comunidade, as catequistas são valorizadas. Elas são as meninas dos olhos do nosso padre. Parabéns, Hélia. Dá um abraço no teu padre aí, viu? Como é que ele chama? Vamos falar o nome dele aqui, porque isso é um exemplo bonito. Perfeito, gente. Muito comentário interessante aqui, né? Da Vilanir, do JB Farias, da Alessandra Almeida, da Ida Divina, da Maria Geralda. Perfeito. Belíssimos comentários aqui, não é? Certo. A Naedia tá aqui hoje, né, Naedia? Tem muita gente. Põe aqui para mim quem tá no YouTube, quem que saiu da página e veio pro YouTube, só para saber. Achei legal isso, tá bom? Escreve aqui pra gente saber. Perfeito, perfeito. Excelente. Então vamos lá, então já vi aqui com vocês, vamos ver aqui também o nosso povo que está aqui também no Facebook, né? Em breve estaremos também ao vivo no Instagram. Assim, algo muito importante, todo mundo que está aqui, eu quero que adquira o diretório, né? Catequista tem que ter, adquira o diretório físico. A versão da Paulus é uma versão muito boa, ficou muito bem feita, não é? Hoje antes de começar a live, falava com a nossa amiga Lilian. A Lilian é catequista em Brasília, ela é parte da equipe de catequista em missão, né? Aliás, a Lilian vai preparar uma surpresa para as catequistas do Brasil todo em alguns dias. Aí a Lilian estava dizendo que gostou da edição da Paulus, ficou muito clara, muito bonita, não é? Então, gente, vamos aproveitar e vamos adquirir. Você que está aí, que é coordenador, se depois quiser falar comigo no meu telefone, pessoal, pode falar. Né? A gente vê condições aí especiais, porque esse momento é o momento de ajudar uns aos outros, né? Então a gente vê as condições especiais para a tua paróquia, diocese, se ela quiser adquirir, porque a gente vai precisar e porque a gente precisa favorecer o fortalecimento das catequistas, não é? Isso é importante. Então vamos lá. Eu quero já, nesse momento, ir concluindo com vocês, né? Agradecendo a presença de todos aqui. Agora já tivemos aqui 1 hora de encontro. Eu quero mais uma vez te dizer obrigado porque você veio, esteve presente, coordenador, padre, irmã, assessor, providencia o diretório para os teus catequistas, né? Valoriza a missão deles. Fala com a gente, fala com a Paulus, a gente vai ver condições boas. Especialmente vocês que atuam aqui nas áreas metropolitanas, né? Em São Paulo é o Taylor, mas cada área metropolitana, cada grande cidade tem uma Paulus aí para servir a missão da igreja no mundo urbano, né? Então valoriza isso também. Na próxima sexta-feira estaremos aqui. A gente vai fazer uma análise de 2 pontos muito interessantes sobre o novo diretório, tá? E ainda na outra sexta-feira. Neste meio tempo, eu digo a você, organize-se para que nós façamos salas específicas para as suas dioceses. Por que fazer isso? Porque, gente, fazendo salas específicas para as dioceses, a gente consegue trabalhar em comunhão com o que diz aí o diretório catequético da tua diocese, as diretrizes, não é? A gente consegue trabalhar em comunhão com o plano de pastoral da tua diocese e aí a gente presta um serviço ainda mais eficaz para a evangelização, tá bom? Sem contar que quando são grupos de dioceses com problemas específicos, a gente consegue iluminar mais isso. Eu já faço isso com várias dioceses, não vai custar fazer com a tua também, tá? Um abraço para você então, obrigado por estar aqui conosco, fique firme. Na semana que vem nós vamos ter um mini curso muito interessante, que eu vou achar o título ainda, mas vamos falar das aparições marianas aqui nessa página. Venha participar. Essa semana foram os corpos incorruptos e os milagres eucarísticos. A semana que vem vão ser
os fenômenos sobrenaturais da vida dos santos em vida, né? E também as aparições de Maria. Vale a pena. Eu espero que você venha conosco, vai ser um momento muito interessante e, sem dúvida, vai nos ajudar muito. Obrigado a você que esteve conosco. Eu espero que você tenha uma excelente noite, um ótimo descanso e que nos vejamos aqui nesta página em breve, tá bom? Curta essa página, compartilhe essa live e obrigado por estar aqui hoje. Foi muito bom estar da tua presença aqui, tá? Que sigamos juntos nesse caminho de luz e glória que é a catequese. E eu vou terminar com uma mensagem que eu acho que é fantástica, que ela diz muito para nós, não é? Toda longa jornada começa com o primeiro passo. Esta mensagem eu tenho presente na minha vida e eu sei que devemos pensar a missão dessa forma, como algo que vai nos levar a um novo nível de país, um novo nível de sociedade que nós queremos, um novo nível de igreja. Toda missão, toda grande jornada começa com um primeiro passo. Obrigado a você que é tão dedicado no teu ministério. Sobre você eu desejo que as bênçãos de Deus possam recair e estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço muito carinhoso, um bom descanso e até breve. Tchau, tchau.